Boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas, enquanto nos preparamos para que os nossos irmãos e irmãs venham chegando e adentrando o nosso tema de hoje, participando da nossa live. Já tem alguns irmãos e irmãs aqui chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas, com as bênçãos de Jesus. Que nós possamos transformar, que nós possamos trabalhar como instrumentos do Evangelho. E na noite de hoje, boa noite, Analice. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, enquanto nós vamos recebendo vocês, boa noite, Lenice. Enquanto vocês vão entrando aqui, nós vamos conversando um pouco, né? Hoje foi um dia abençoado, como tantos dias, mas eu falo assim porque hoje foi um dia corrido. Hoje pela manhã, às 13 horas, eu estive no Fraternidade Espírita Cristina Menezes de Albuquerque. Boa noite, Inês. Como é que você está, minha irmã? Seja bem-vinda. Eu estive no FECMA, que é a Fraternidade Espírita Cristina Menezes de Albuquerque, em Nova Descoberta. E aí foi de 13 às 14 horas. E quando foi às 14 horas que nós terminamos, aí eu fui para o CEAL, que é o Centro Espírita André Luiz, lá em Olinda, ao lado da P15. Aí nós demos continuidade ao trabalho até às 17 horas. Às 17 horas eu saí do CEAL, já estou em casa. Então hoje é assim um dia maravilhoso de trabalho. Toda oportunidade para trabalhar é um presente de Deus. Então, enquanto nossos irmãos e irmãs vão adentrando a nossa sala, boa noite, Claudeci, seja bem-vinda. Enquanto vão adentrando aqui a nossa sala, nós vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade do trabalho. Agradecendo a Jesus porque, meu Deus do céu, nós estamos vivendo momentos complexos, né? Um momento que não é simples. E boa noite, Janete. Boa noite, minha irmã. Nós estamos vivendo momentos complexos no planeta, né? E achamos de grande importância, sempre no nosso Evangelho, nas nossas orações, pedir por todos aqueles que sofrem, pedir também por todos aqueles que fazem sofrer. Seja bem-vinda, Marineide, Maria Nália, Mary Souza, Inês, seja bem-vinda. Então, esse Evangelho é uma oportunidade gigantesca, porque através dessas lives nós estabelecemos uma egrégora. Nós estamos aqui todos e todas interligados. Nós vamos nos interligando. E nesse processo, nós vamos criando uma espécie de um cordão de orações, de prece, participando e compartilhando desse trabalho junto com a espiritualidade. A espiritualidade, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso tema de hoje vai nos mostrar como a espiritualidade verdadeiramente se faz presente em nossas vidas. Boa noite, Ivonete. Boa noite, Luiz Cláudio. Seja bem-vindo e seja bem-vinda, Ivonete. Como a espiritualidade trabalha junto a todos nós. Muitas vezes nós nem imaginamos. Boa noite. Olha, Analice, feliz com o seu retorno. Ontem assisti sua live no Lar da Redenção. Foi isso mesmo, Analice. Ontem eu estive no Lar da Redenção aqui na live. Hoje, de 1 hora, eu estive numa casa espírita em Nova Descoberta. Às 15 horas eu estive em Olinda, no André Luiz. Já estamos aqui de novo, graças a Deus. Boa noite, Veridiana. Seja bem-vinda. Olha, o que seria de nós sem a oportunidade do trabalho? É esse trabalho que nos fortalece. É esse trabalho que nos mostra a importância desse Evangelho. Porque até então, quando nós falamos isso, gente, Evangelho parece redundância, né? Olha, mas o Evangelho é um livro extremamente lido. Eu não estou falando do livro lido. Boa noite, Robério. Olha, Robério botou aqui, boa noite a todos. Petrolina aqui presente, junto aos irmãos encarnados e desencarnados. Muito bem, meu irmão, é isso aí. Boa noite, Raimunda. Que seja bem-vinda, minha irmã. Esse Evangelho, ele não é simplesmente aquele dos lábios para fora. É o Evangelho verdadeiramente vivenciado. Se nós não tivéssemos em nossas vidas dificuldades de lidar com nossos irmãos, com nossas irmãs, nós não seríamos convidados ao exercício da prática do perdão. Seu Claudivan,
Se seu Claudivan chegou, Dona Ceci também já está a postos. Então seja bem-vindo, seu Claudivan e Dona Ceci. Que felicidade ver vocês aqui também. E aí nós vamos percebendo, eu falei aqui nessa egrégora, vejam só, estamos aqui em Recife, Jaboatão, Goiânia, Petrolina, né, com o nosso irmão Robério. Então em tantos lugares, nós podemos nos aproximar através desse link, que não é só um link material, é um link espiritual. Né? É um link espiritual porque a espiritualidade se faz presente em nossas vidas. Eu gostaria de fazer para vocês uma proposta na noite de hoje. Nós vamos fazer aqui a nossa prece e depois da prece nós vamos fazer aqui uma proposta para vocês. Eu estou assim um pouco, talvez com um aspecto um pouco cansado, porque eu andei muito hoje, gente. Hoje eu rodei bastante, fui em 2 casas espíritas, falei das 3 às 14 e depois eu continuei no André Luiz, que foi um trabalho belíssimo, das 15 até as 17 horas, mas graças a Deus já estamos aqui e eu posso até falar para vocês, viu? Às vezes o corpo fica um pouco cansado, mas a alma está cada vez mais forte, pode ter certeza. E aí o que acontece? Nós vamos fazer agora aqui a nossa prece. Boa noite, Josi. Nós vamos fazer a nossa prece. A nossa prece ela é um pouco diferente. Eu nem sempre gosto de orar de uma forma convencional, onde nós recitamos palavras. A nossa prece é essa conversa, é essa abertura de trabalho. É esse momento em que você convida os amigos espirituais que se fazem presentes na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, e que essa equipe espiritual que se faz presente nas nossas casas e trabalham junto com todos aqueles que têm a oportunidade de receber a mensagem do Evangelho para divulgá-la, para propagá-la, para nos tornarmos instrumentos dessa mensagem, é um presente de Deus. Então nós agradecemos aos espíritos encarnados e desencarnados em nossa casa, seja a condição que for. Nós não apenas agradecemos aos nossos amigos espirituais, aqueles que nos trabalham para que possamos nos melhorar. Nós agradecemos também por todos aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, com a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque se eles se encontram nessa condição hoje, é porque nós os machucamos no passado. Nós os machucamos lá atrás, ou talvez até aqui nesse momento presente. Nós enganamos, ludibriamos, mentimos. E nós fizemos isso muitas vezes, não apenas por maldade, mas por ignorância, porque nós ignorávamos que não é desse jeito que nos melhoramos, que as verdadeiras conquistas, elas não se manifestam através da violência, através da mentira, através da enganação. As verdadeiras conquistas da alma se manifestam através da renúncia, através do perdão, através do exercício da misericórdia. É quando nos esquecemos um pouco de nós mesmos, é quando abrimos nossas mentes para compreender como a espiritualidade sempre está a nos oferecer desse tesouro inesgotável que é a vida, desse tesouro, desse cofre ilimitado, repleto de bênçãos que estão acessíveis a todos nós. A minha proposta para vocês na noite de hoje é uma proposta que talvez alguém possa não gostar, mas é só uma proposta no campo da reflexão, tá, gente? É só uma proposta no campo da reflexão. Vamos imaginar que nós vamos desencarnar hoje à noite. Eu queria que você fizesse essa análise comigo, tá? Vamos imaginar que agora à noite, após a live, claro, espero que ninguém desencarne durante a live, obviamente, mas que depois da live você vai desencarnar. Então você vai se preparar na sua casa e você vai entrar num processo de desencarne. Talvez alguém diga assim, Josué, vira essa boca para lá. Claro que eu espero que ninguém desencarne na noite de hoje. Já pensou o que vão falar? Mas Josué, vejam as palavras dele. Não, isso aqui é só uma reflexão, tá? É uma reflexão porque vai chegar um momento em que você vai desencarnar. Vai chegar um momento em que eu vou desencarnar, em que nós vamos desencarnar. Eu não falei morrer, porque morrer nós não vamos nunca. Nós vamos desencarnar, nós vamos abandonar esse corpo de carne, claro. E nós vamos retornar à pátria espiritual. E aí, se você perceber, nessa reflexão, você pode estar pensando assim, meu Deus, e aqueles que ficam? Quem vai ficar? Será que eu já falei
para aqueles que ficam, tudo aquilo que eu gostaria de falar? Será que eu abracei as pessoas como eu gostaria de abraçar? Será que eu falei para elas o quanto eu as amava? Será que eu não apenas corri pelas coisas e perdi tanto tempo em tantas coisas que são apenas coisas? E eu poderia ter realmente compreendido melhor o sentido da vida e ter abraçado mais, ter amado mais. Como nos diz a música Epitáfios, porque na verdade essa música é interessante porque epitáfios são aquelas frases que ficam naquelas lápides nos cemitérios. Chamo de epitáfios. E é interessante que a música diz assim, devia ter, né? Talvez alguém tenha colocado uma frase dessa numa lápide no cemitério. Devia ter amado mais, devia ter complicado menos, com problemas pequenos, ter visto o sol se pôr, isso é a música. Mas e nós, nesse processo? Onde nós nos encontramos? Se você, fazendo essa reflexão comigo, você perceber que vai desencarnar na noite de hoje, você vai imaginar assim, meu Deus, para onde eu vou? No mundo espiritual, tudo é muito interessante, porque Jesus nos fala assim, na casa do Pai existem várias moradas. E cada morada é condizente com a condição do espírito. Então, se cada morada é condizente com a condição do espírito, eu vou para um local, eu vou exatamente para um local condizente com a minha condição. Então, se eu tenho uma determinada condição, eu vou estar lá. Se eu tenho um hábito de confiar nas pessoas, buscar o melhor das pessoas, trabalhar o melhor das pessoas, o hábito da compaixão, da misericórdia, do perdão, eu vou estar num local onde as pessoas têm o mesmo princípio. Mas se eu alimentava o projeto do boato, da fofoca, da calúnia, da mentira, da fake news, se eu gostava de divulgar informações falsas, se eu gostava de mentir, caluniar e enganar, com o propósito de prejudicar meus irmãos e minhas irmãs, eu também vou para um local onde se encontram pessoas nessa mesma condição. E daí eu vou perceber que vamos ser atraídos para locais onde tenhamos o mesmo processo de vibração espiritual. E muitas vezes eu gosto de iniciar um trabalho fazendo essa reflexão, porque nós vivemos aqui no corpo físico como se nós fôssemos imortais. E na verdade nós somos imortais a nível de espírito. O corpo físico é perecível, ele envelhece. Ele vai começando a passar pelo seu processo. Não que desencarne apenas aqueles que estão idosos, muito pelo contrário. As estatísticas mostram que muitos jovens desencarnam. Para desencarnar não precisa idade. Para desencarnar é quando chega o momento. E nós só vamos desencarnar verdadeiramente, na maioria das vezes, no momento. Eu digo na maioria das vezes porque muitas vezes nós antecipamos esse momento. Através de hábitos nocivos que cultivamos em nós, através do suicídio direto ou indireto em determinadas circunstâncias. São muitas as formas de passar por esse processo. Mas o que nós precisamos verdadeiramente compreender é que nos diz o espírito de André Luiz que a maior decepção para o espírito recém-desencarnado é que ao chegar no mundo espiritual ele fica com a consciência de que ele devia ter feito mais. Ele fica com a angústia de que ele poderia ter usado o seu tempo, o seu instrumento de trabalho para desenvolver tarefas verdadeiras e não apenas cultivar castelos na areia. Porque o que são castelos na areia? Castelos na areia, por mais estruturados que sejam, eles vão cair, eles vão ruir. E os valores da alma são os valores imperecíveis. Esses valores eles não têm preço. Eles também não têm um custo para se conquistar financeiro. A sua conquista vem através da reforma íntima. Então, a base do nosso evangelho, a base da minha vida, meu irmão e minha irmã, a base de nossas vidas é compreender que nossas vidas são muito transitórias. Por mais, seja bem-vinda, Helena, por mais que você imagine que no corpo físico a sensação que nós temos é que não vamos desencarnar nunca, mais cedo ou mais tarde, a morte bate à nossa porta. A morte bate à nossa porta e quando ela bater,
verdadeiramente nós precisamos compreender a oportunidade do momento. O espírito de André Luiz, quando ele nos comenta, o profundo arrependimento de espíritos recém-desencarnados, você vai encontrar isso inclusive num livro chamado Os Mensageiros. Lá nos Mensageiros nós vamos encontrar vários depoimentos de desencarnados, recém-desencarnados, que eram esclarecedores, que eram médiuns, que tinham recebido inúmeras oportunidades de renovação, de transformação. Nós recebemos essa oportunidade, nós estamos aqui e precisamos compreender, e eu espero que ninguém desencarne na noite de hoje, mas se isso acontecer, não tema, porque o mesmo Deus que cuida de nós aqui, cuida de nós no mundo espiritual também. Todos nós estamos muito bem assistidos. Não nos inquietemos em relação ao dia de amanhã, disse-nos Jesus. Olhai os lírios do campo, verdadeiramente. O que nós precisamos focar é que nós estamos vivendo o melhor momento de nossas vidas, que é o momento da aprendizagem. Aqueles que nos precederam na grande viagem de transformação estão lá se preparando para um dia nos receber. Todos nós temos espíritos desencarnados que nos amam profundamente no mundo espiritual. Todos nós também temos alguns adversários no mundo espiritual. Nós não podemos avançar espiritualmente deixando brechas em nossas vidas. Nós precisamos nos recompor através da oportunidade do trabalho. É esse trabalho que nos torna instrumentos atuantes e ativos da mensagem do Evangelho. Eu hoje estava no FECMA, que é o Fraternidade Espírita Cristina Menezes de Albuquerque, e nós falávamos sobre um tema que era diferente desse tema daqui. No próximo do final da palestra, entrou um senhor em profunda condição de desequilíbrio e ele falava sozinho o tempo todinho. Sozinho nós entendemos, né? Você entende quando eu falo exatamente isso, que ele falava sozinho para nós. E ele começava a falar sozinho, ele andava de um lado para o outro, as pessoas começaram a voltar a atenção para ele. Eu disse para as pessoas, gente, vamos focar aqui no tema, é nosso irmão, nem é melhor e nem é pior do que nós. Está numa condição diferente, vamos orar. Aí quando as pessoas voltaram, focaram para o trabalho, que nós demos condução ao trabalho, imediatamente a espiritualidade interviu, ele levantou e saiu quietinho, foi para fora. Ele não saiu da casa espírita, ninguém o expulsou. Ele simplesmente foi saindo, porque na condição que ele se encontrava, ele tinha se tornado naquele momento instrumento de espíritos na tentativa de tumultuar o trabalho. Mas a espiritualidade agiu rápido. E é aí que nós precisamos ter a confiança de que, apesar de toda a tempestade, o mundo espiritual caminha conosco, se faz presente em nossas vidas. A palestrante espírita Maíse Braga, da Casa do Caminho em Brasília, ela nos traz uma história interessante de uma mãe que havia perdido o filho pelas vias do suicídio. Ela tinha um filho e o seu único filho se suicidou. E aí o que acontece? Ela entrou em profundo desequilíbrio, começou a se desequilibrar, perdeu o gosto pela vida, os olhos perderam o brilho. Eu tenho encontrado, gente, muitas vezes, irmãos e irmãs que não estão vivendo. Nós sempre falamos isso. Estão apenas existindo. O objetivo da vida não é apenas que você exista. O objetivo da vida é para que você viva. Nós precisamos viver. Às vezes nos entristecemos, sim. Às vezes nos entristecemos com irmãos e irmãs que desencarnaram, que eram figuras importantíssimas na nossa trajetória espiritual evolutiva e continuam sendo. Mas de onde quer que eles e elas se encontram esperando por nós. E a certeza do reencontro é trabalhar fazendo o melhor possível. E aí essa mãe que havia perdido seu filho, ela entrou em profunda condição de depressão e angústia. Também, quem sabe, pensando em se inclinar ao suicídio. E aí uma amiga disse para ela, por que você não vai lá em Uberaba e não busca uma entrevista com o Chico? E ela ficou pensando. Ela era católica, não era espírita, mas tinha uma profunda admiração pelo Chico. Então ela vai a Uberaba
com os poucos recursos que ela tinha, e ela vai a Uberaba em busca de uma mensagem do seu filho. Chegando lá em Uberaba, ela não consegue de imediato falar com o Chico. Havia uma fila de milhares de pessoas, mas havia algumas fichas que eram fichas especiais. Essas fichas especiais elas eram reservadas às pessoas com mais idade, às pessoas com condições físicas mais difíceis. E aí ela, por ter uma idade avançada, ela tinha direito àquelas fichas. Mas só que haviam se esgotado as fichas especiais daquele dia. Então ela ficou ali na fila para pegar as fichas especiais para o dia seguinte. Imagina vocês que ela teve que pernoitar ali na fila, porque se saísse da fila, perde a vez. E aí ela ficou na fila, naquela condição, um conversa com o outro, cada um traz a sua dúvida, a sua dificuldade, o seu sofrimento, as pessoas conversam, choram, as pessoas se interagem. E aí no dia seguinte, quando as fichas foram distribuídas, ela recebeu a primeira ficha. Ela recebeu a primeira ficha daquele momento que ia ter a oportunidade de conversar com o Chico. Então ela ficou extremamente feliz. Imagina você, meu irmão e minha irmã, que tem um ente querido que desencarnou e você precisa e quer muito conversar com ele. E aí você tem a oportunidade de receber uma ficha que talvez lhe dê a condição de conversar com ele, com aquele ente querido. Nós sabemos, nós que trabalhamos na casa espírita, que não é fácil um espírito de um suicida recente se comunicar. Não é fácil. Muitas vezes é extremamente complexo, difícil e não dá para, naquele momento, receber a mensagem. Mas ela lá leiga. E na sua inocência, ela estava ali esperando seu momento, até que aparece uma outra mãe que havia perdido 2 filhos em um acidente de carro. E aí essa mãe, ela também vai em busca das fichas, não tinha mais ficha para ela. E ela começa a entrar em desespero, tem uma crise nervosa, começa a chorar, começa a gritar, começa a ficar agitada. Meu Deus, nada para mim acontece, porque tudo para mim é tão difícil. E aí ela ficou extremamente em profundo desequilíbrio e ela ficou com a sua fichinha observando. E ela ficou pensando, meu Deus, eu dou a minha ficha ou não dou? Eu vou fazer essa pergunta aqui no grupo. Quem daria a sua ficha nesse momento? Quem diria o seguinte, olha, eu gostaria de conversar com o Chico, mas tem alguém mais necessitado ou mais necessitada do que eu vou ali dar minha ficha. E aí, se aquela mãe entregasse a ficha naquele momento, ela não tinha mais condições físicas de aguardar mais 1 ou 2 dias, porque ela teria que ir para o fim da fila das pessoas que tinham necessidades especiais para ela novamente conseguir uma ficha. Porque quando você está numa fila que dá a vez a alguém, você não pode dar a vez a alguém ficando na fila, você tem que ir para o final da fila. E aí ela disse, meu Deus do céu, eu vou dar essa ficha. Aí ficou pensando naquela mãe, ela disse, olha, ela perdeu 2 filhos, eu só perdi um. O meu foi porque quis ir. O dela, eu não sei em que condição eles foram, mas provavelmente eles não queriam partir. Na verdade, ela não estava pensando nisso, porque ela queria fazer essa reflexão, ela estava querendo encontrar uma razão, porque o seu coração, através do sentimento da compaixão, havia sentindo tanta dor daquela mãe, que ela via, meu Deus, é injusto eu ficar com essa ficha na minha mão, eu vou dar a ela. Então ela queria encontrar uma razão para fazer isso. Então ela ficou se justificando. Eu perguntei aqui no grupo, o que você, meu irmão e minha irmã, pensaria em relação a essa ficha? Você ficaria com ela? Você daria para alguém? E olha que eu já fui muita casa espírita, onde eu vi pessoas até mentindo pela ficha do passe, para ter prioridade no passe. Pessoas enganam e acham que a espiritualidade se engana, a espiritualidade não se engana. Quando você consegue burlar dentro da casa espírita algum tratamento, você pode acreditar que enganou a alguém, mas você só enganou a si mesmo. E aí naquele momento aquela mulher com aquela fichinha, ela vai e entrega aquela mãe. Ela entrega aquela ficha àquela mãe e a mãe imediatamente pega a ficha dela, agradece pela ficha, diz, minha irmã, muito obrigado pela oportunidade. Mas ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque já era o 2º dia que ela estava ali.
Ela estava ali para conversar com o Chico, já havia recebido a sua ficha, já ia ter a oportunidade de falar com o Chico, quem sabe receber uma mensagem do seu filho. Mas naquele momento que ela entregou a ficha, ela disse: meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar por aqui, eu tenho que ir embora. Eu até lembrei nesse momento de uma música que a minha avó, que era católica, minha avó era católica de ir à missa. Então tem uma música católica que minha avó cantava, eu nunca esqueci. A música diz assim: prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. E verdadeiramente não há maior prova de amor do que doar a vida por alguém. E aí naquele momento que ela entrega a ficha e ela vai se hospeda num quartinho onde ela iria pernoitar para no dia seguinte ela retornar para sua cidade. Muito triste, claro, chorosa, mas ela sentia no coração que ela havia feito a escolha certa. Ela sentia na alma que tinha sido a melhor opção. Quando vai avançando a noite, que vai começando depois da meia-noite, se aproximando da madrugada, ela escuta alguém chamando ela pelo nome. E ela se assusta. Ela abre a porta, Raimunda colocou aqui, ó, penso que eu daria. Até porque às vezes que fui, eu não consegui. É verdade, Raimunda. Você entra naquela categoria daquelas pessoas que algumas pessoas que foram ao Uberaba não conseguiram porque seus entes queridos não estavam naquele momento em condição de se comunicar ou então não conseguiram por outras razões. A fila era muito grande, tinha muitos processos, ou então porque o Chico, já próximo do desencarne, ele já não tinha mais condição física de transmitir a psicografia mecânica, ele não tinha mais condição. Então ele já foi diminuindo a intensidade das mensagens. São N as razões, mas aquela mãe naquela noite, ela recebeu um chamado. E alguém bateu na porta, ela abriu e disse: olha, seu Chico mandou lhe chamar. Ela disse: mas eu nem conheço ele. Ele disse: a senhora é fulana de tal? Ela disse: sou. Então, o Chico mandou lhe chamar. A senhora quer ir ou não quer? Ela imediatamente, em 3 segundos, estava pronta. Então, ela chegando lá, havia uma mensagem psicografada do filho dela. E aí o filho diz na mensagem: minha mãe, eu não tinha condições de lhe falar. Eu nem deveria estar aqui para lhe falar. Mas Emmanuel chegou nas zonas de baixa vibração em que eu me encontrava, estendeu a mão para mim e disse: venha, meu filho, venha, porque sua mãe merece lhe ouvir. E ele me trouxe para trazer essas simples palavras. E aí ele começa a falar com a mãe. E ele começa a dizer para a mãe dele o amor que ele sentia por ela, mas que por um momento de desequilíbrio. A Raimunda está colocando aqui, ó: eu fui por aqui mesmo. Entendi agora, Raimunda, não foi em Uberaba. Você deve ter ido aqui outros médios psicógrafos, não é isso? Que também, às vezes, trazem algumas mensagens. Perfeito, eu entendi agora. Então, ela, naquele momento, ela recebe a mensagem do seu filho e na mensagem ele vem falando para ela que passou por um processo de desequilíbrio, que realmente ele havia se fechado, se trancado em seu profundo egoísmo, mas que o seu amor e o amor que aquela mãe sentia era algo que era maior do que tudo aquilo que eles estavam vivendo. O Chico, quando as mães procuravam o Chico, e elas diziam: Chico, ore por meu filho, ore por minha filha. Ele olhava para aquelas mães e ele as abraçava, mas ele dizia: mãe, o Emmanuel me disse que todas as vezes que uma mãe ora, um coração que ama ora, ele arromba as portas do céu. A Raimunda colocou aqui, ó, em seminário que teve no Recife e aqui em Goiânia. Entendi, Raimunda, entendi. E aí todas as vezes que um coração que ama ora, ele arromba as portas do céu. É uma forma de expressão de falar que a prece que sai dos lábios que amam, ela sempre atinge seu objetivo. Mas quando nós falamos em amor, nós falamos também em compreensão, em compreender o momento e entender que aquilo que é impossível para você, existem coisas que são impossíveis para nós, não são impossíveis para Deus. Que nenhum erro, nada que acontece, foge dos desígnios divinos. Aquilo que nós achamos que é irreparável, ele tem reparação, mesmo que essa reparação
leve décadas, séculos, não importa. Ela vai existir. Não existe erro irreparável, mas nós precisamos aprender a confiar nas forças espirituais da vida. O mundo espiritual, ele não nos abandona nunca, sempre se faz presente em nossas vidas nos momentos mais difíceis, nos momentos mais agradáveis também. Geralmente, nós só buscamos a espiritualidade quando nós estamos nos momentos mais complexos, mas precisamos sempre aproveitar a oportunidade de agradecer. Sempre que eu falo nessas lives, eu acho importante enfatizar que essas lives são um presente divino, porque nesse momento em que nós aqui nos formamos, o mundo espiritual ele estabelece também esse link. Esse link agora que nós participamos está se estendendo a todos que se encontram nesse momento. Algum tempo atrás, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, eu não sei se eu já falei. Algum tempo atrás eu estava com uma dor muito forte na minha perna. E essa dor estava irradiando para a minha coluna. E eu estava andando com dificuldade. E eu gosto muito de acompanhar, eu acho que é a Rede Amiga Espírita, eu não me lembro se é a Rede Amiga Espírita, é o canal da Yasmin Madeira. Yasmin Madeira é aquela médium que ela traz uma mensagem de Bezerra de Menezes que muitos confundem com o Chico. É uma mensagem do Chico, mas era Bezerra de Menezes na mensagem. E aí a Yasmin Madeira, ela faz uma live. E aí, às vezes, ela faz um momento de oração. Aí ela começa a fazer aquela oração, a pedir por todos que sofrem, por todos que se encontram nesse momento. Claro que também por todos que também não se encontram nesse momento. Mas no momento da oração, que se estabelece esse link, a espiritualidade interage de uma forma diferente. Então, acredite em vocês, eu ia passando, minha esposa falou, vamos sentar aqui para participar agora da live com Yasmin. Era mais ou menos 7h30 da manhã. Da manhã a gente tomando café, porque você pode estar tomando seu café e você assistindo sua live. Você pode estar tomando seu café com o livro Caminho, Verdade e Vida, ou Pão Nosso do seu lado. Você pode, no momento do seu café, estabelecer uma conversa com as pessoas, justamente tendo como foco esse trabalho no Evangelho. E aí, quando nós tomávamos café e no momento da oração nós paramos para mentalizar na oração, a partir daquele momento eu já me levantei. Eu não sentia mais nenhuma dor na perna. Eu identifiquei que a dor que eu sentia realmente era um processo espiritual. Muitas vezes nós não percebemos porque é de forma sutil. Nós estamos envolvidos, como nos diz o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunhas. A Analice disse que foi num seminário, Raimunda, foi porque a Analice botou um emoji aqui. Foi num seminário que ela teve a oportunidade de participar desse momento de psicografia. E exatamente nesses momentos de psicografia, nem todos que estão ali podem receber, porque estão ali dezenas, centenas, às vezes até muito mais de pessoas. E aí naquele momento, alguns vão receber, outros não. Ela colocou aqui, ó, retirei a bexiga por causa de um câncer, agora dia 24 vou fazer outra. Será que Vitor está sabendo? Ele ora por mim? Claro, minha irmã. Claro que ora por você. Claro que você tem outros entes queridos que você nem conhece aqui do corpo físico. A Helena botou aqui, eu também fui nesse seminário. Nós temos entes queridos que vibram por nós do mundo espiritual. Muitos você nem conhece fisicamente. Muitos você sonha com eles ou com elas e você não reconhece. Quando volta para o corpo físico, você às vezes tem só uma lembrança distante. Muitas vezes na minha vida, eu fui dormir com um problema, com uma dificuldade, com uma dúvida e acordei com a solução. Acordei com a resposta. Eu não lembrei de alguém me falando, mas eu despertei com a resposta. Então, logo você vai entender que essa resposta não caiu do nada para você. Ela é fruto de um trabalho. E aí, quando nós falamos que sempre em nossas vidas a espiritualidade se faz presente, os espíritos não se fazem mais presentes, porque isso poderia nos levar a um processo de acomodação. Às vezes, nós gostaríamos de sermos verdadeiramente conduzidos. E não é esse o objetivo da espiritualidade. O objetivo da espiritualidade é que você participe através da reencarnação, do exercício das dificuldades e das oportunidades que a reencarnação nos proporciona. Qual é a grande oportunidade que eu recebo? A oportunidade de perdoar.
Eu quero muito ser perdoado, mas eu preciso também aprender a perdoar. Como nos diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. Mas para que surja um momento em que eu possa perdoar, eu preciso entrar numa condição, em uma faixa, em que mesmo que alguém tente me ofender, eu não vou me sentir ofendido. E se eu me sentir ofendido, eu compreendi a importância do momento e estabeleço a oportunidade do perdão. Você percebe que é justamente por isso que nós chamamos de um mundo de provas, que são verdadeiramente esses testes, provas e expiações, onde todos nós que aqui nos encontramos passamos por ambos os processos, sempre em nossas vidas. E é nesse processo que nós passamos. Janete, minha irmã, estou vendo a sua presença aqui novamente, graças a Deus. E sempre que nos encontramos nesses processos, nesses desafios, nessas dificuldades, muitas vezes nós acreditamos que não recebemos o auxílio do mais alto, mas esse auxílio está bem do nosso lado. Mas ele espera, através do nosso livre-arbítrio, que tenhamos a iniciativa de buscar o melhor. E nós precisamos verdadeiramente sempre buscar o melhor. Eu hoje estava observando, e eu vou para que você entenda o transcorrer do nosso tema. Olha, o Roberto escreveu aqui: ontem no centro espírita que frequento, recebemos a visita do Dr. Bezerra de Menezes e em sua mensagem pediu que orássemos pelo fim da guerra. A espiritualidade está trabalhando muito e pediu que os ajudássemos. Eu aqui toquei, pronto, expandi. E pediu que os ajudássemos com preces. É verdade, Roberto. Nesse momento em que nos encontramos, existem muitas entidades numa condição difícil, trabalhando ativamente para que alguém aperte um botão que não deveria apertar. Mas existe também uma equipe espiritual muito grande, trabalhando para que essas coisas não aconteçam. Que apesar de uma guerra, nós não vivemos só uma guerra. Nós temos mais notoriedade e mais mídia nessa guerra, mas existe uma guerra na Síria, existe uma guerra em diversas partes do mundo, existe muita dor e sofrimento nesse planeta. Existe sim. Mas existe a condução de Jesus. Jesus está nesse barco nos conduzindo e nesse momento nós somos convidados a colaborar com o nosso planeta, doando de nossas energias, de nosso momento, de nossa vibração. Não é momento para desequilíbrio, não é momento para colaborarmos de forma diferente, divulgando notícias erradas. É momento de divulgar a importância da perspectiva da paz. É importante trabalhar pelo processo de pacificação de todos nós. Quando nos encontramos em paz, se torna mais fácil trabalhar pela paz, porque a paz já se encontra em nossos corações. Por isso Jesus é conhecido como o príncipe da paz. Muitas pessoas vão à casa espírita, e eu vou aqui tocar nesse momento agora, para que vocês entendam como é importante. A Helena está colocando aqui, olha, lhe acompanhei hoje no André Luiz, assisti sua live. Sim, Helena, foi isso mesmo, eu estava no André Luiz fisicamente, mas também foi transmitido no Instagram da casa. Quando nós estamos dentro da casa espírita, em busca de um tratamento, e nós sempre estamos em tratamento, porque ou nós somos enfermos do corpo e da alma, ou de ambos, mas estamos na casa espírita no processo de renovação, na busca de nos melhorarmos, muitas vezes, nós não percebemos porque não estamos nos melhorando. Um dia eu cheguei numa casa espírita, eu vou contar essa experiência aqui para vocês. Um dia eu cheguei numa casa espírita em uma outra cidade, tá? Era uma casa espírita aqui do interior de Pernambuco. E eu me encontrava nessa casa espírita e uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu estou fazendo aqui o tratamento, eu já fiz a fluidoterapia, já recebo os passos, tomo água fluídica, mas eu não estou sentindo uma melhora. Aí eu parei para escutar. Conversamos um pouco, era um seminário que eu havia ido ministrar e dava tempo de escutar esse irmão durante o intervalo que ele me chamou para conversar. Então nós conversamos um pouco. Naquele momento eu pude perceber porque ele não estava melhorando no seu tratamento na casa espírita, porque nós esperamos que a casa espírita faça 100%, quando na verdade o objetivo da casa espírita é fazer uma parte, a outra parte nós precisamos fazer por nós. Ajuda-te e o céu te ajudará. É frase de Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á.
pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-á a porta, sempre nos convidando à ação. Então, naquele momento, ele começou a conversar comigo, e foi aos poucos eu fui percebendo que esse irmão alimentava dentro do coração sentimentos de intolerância. E quando nós alimentamos em nosso coração sentimentos de intolerância, é como se você estivesse semeando a erva daninha. A erva daninha, aquela erva que não serve para nada, que só vai trazer prejuízos para a sua plantação, porque é verdadeiramente isso que acontece quando nós permitimos que adentre o nosso campo do sentimento o revanchismo, a intolerância, a homofobia, o racismo, o preconceito, qualquer sentimento que nos afaste da misericórdia, da compaixão de Jesus e dos seus ensinamentos por nós, não nos proporciona a oportunidade de nos melhorarmos plenamente, porque nós criamos bloqueios espirituais a esse tratamento. Para que o tratamento verdadeiramente seja efetivo, é necessário que a espiritualidade que sempre faz a parte dela e vai fazer, e é necessário que você faça a sua parte. Quando você faz a sua parte, se alimentando com o que há de melhor, olha, eu estou passando por um problema físico, eu estou precisando fazer uma dieta, eu estou precisando me reorganizar a nível de alimentação. Aí você vai ao nutricionista ou um nutrólogo, ou alguém que possa lhe orientar. Aí vai pedir para que você mude a sua alimentação, que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Procure ter uma vida mais saudável, mais frugal, se alimente mais da natureza, respire o ar da natureza, sinta também a importância dos alimentos vivos, e aí você se alimenta de verduras, legumes, de frutas. Bom, seja a alimentação que for, você está trabalhando para se reorganizar fisicamente. Então você vai se desintoxicando. Mas e quando isso acontece? E é preciso acontecer no campo espiritual. Eu quero me renovar espiritualmente, mas eu ainda alimento no meu coração o sentimento de que quem pensa diferente de mim não tem o direito de pensar. Quando eu alimento o sentimento de violência para com aqueles que eu acredito que mereçam sofrer o sentimento da violência, independente de qualquer circunstância, nós precisamos permitir que o amor floresça em nossos corações. E o amor só floresce quando eu consigo amar. E olha, o primeiro a se beneficiar do amor é aquele que ama. O primeiro a se beneficiar do perfume é o frasco que o contém. O primeiro a se beneficiar do amor é verdadeiramente aquele que ama. Então, quando nós passamos a compreender, a amar as pessoas do jeito que elas são, independente de como elas sejam. Mas Josué, fulano age errado de acordo com os meus princípios. Mas talvez ele tenha o direito de agir da forma que ele age, desde que ele não cause prejuízo a outrem. Então nós vamos começar a observar as pessoas com outros olhos. Nós vamos passar a observá-las não mais com o olho da acusação, da condenação, da crítica, da maledicência, da língua ferina. Jesus tem uma frase que eu uso sempre nas nossas lives, eu não sei se alguém aqui vai lembrar. Jesus diz assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Eu usei isso hoje no André Luiz. Se teu olho for motivo de escândalo, se tua mão for motivo de escândalo, arranca, joga fora. E se nossa língua for motivo de escândalo? Arranca, joga fora. E Jesus conclui: melhor entrar na vida sem um olho, sem um pé e sem a mão, do que entrar na vida com olho, pé e mão e perder a alma. Veja que passagem maravilhosa, porque Jesus está falando de reencarnação. Jesus está falando assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o, joga fora. Melhor entrar na vida, melhor reencarnar sem olho, do que reencarnar com olho e perder a alma. Ele está falando assim: você precisa resgatar o mau uso que você fez do instrumento. Muitas vezes nós fazemos um mau uso através da língua, muitas vezes eu faço através dos ouvidos, porque eu escuto o que eu não deveria escutar. E pior, eu vou divulgar o que eu não deveria divulgar. E às vezes, através da língua, eu destruo famílias, destruo vidas, eu destruo a autoestima de alguém, eu incomodo, eu levo sofrimento. Então, pode ser que em uma outra encarnação eu precise voltar
em uma condição mais limitada, para que eu não use mal os recursos que a vida tem me oferecido. Então nada na nossa vida acontece por acaso. Mas Josué, por que nesse mundo tão complexo, tantas situações difíceis acontecem? Porque nós perdemos as pessoas que nós amamos. Nós não perdemos as pessoas que nós amamos. Nós nos separamos temporariamente porque são processos de reajustamento que em algum momento, lá no passado ou talvez no presente, por alguma razão, nós ludibriamos a alguém e nós criamos um afastamento. Nós levamos alguém a sofrer, muitas vezes nos enganos do coração no campo do sentimento. E esse afastamento ele é temporário, mas ele é necessário para que nesse momento de dor, de solidão, de reflexão, possamos refletir mais em torno da vida, porque determinadas circunstâncias ocorrem e acontecem, tantas dificuldades na minha trajetória, na minha caminhada. Todas as etapas de nossa caminhada são etapas que são resultados da nossa construção. Mas quando existem dificuldades, é porque essas dificuldades fazem parte do meu processo de aprendizagem. Mas o meu processo de aprendizagem precisa da presença de Jesus. Precisa da presença de Jesus e acredite no que eu vou falar aqui para vocês. Acredite que eu não vou usar aqui de fundamentalismo religioso. Não vou usar de fundamentalismo religioso, de fanatismo. O que eu vou falar para vocês é que nunca, em nenhum momento de nossas vidas, nós sentimos como é tão importante a presença da mensagem do Mestre em nossos corações, na sua casa, na sua família. No momento em que nós nos reencontramos com os desafetos do passado. E na maioria das casas que eu vou, na maioria das casas espíritas e tantas outras casas que eu vou, eu encontro pessoas com dificuldade nos seus relacionamentos familiares, porque é claro, nós não podemos ascender, nós não podemos avançar espiritualmente enquanto não ressarcimos, enquanto não nos reencontrarmos com aqueles que nós precisamos reencontrar. Aqueles com os quais nós precisamos reencontrar e saudar diante do instrumento da compaixão e do perdão. Todas as dificuldades que um dia já criamos em torno de alguém. Por isso que o trabalho da espiritualidade é tão bonito. Eu agradeço tanto a Deus pela oportunidade de ter conhecido o Consolador Prometido. Porque sem o Consolador Prometido, eu falo isso por mim, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida com os pensamentos que eu já alimentei na minha trajetória de vida. Quem me escuta aqui, quem me conhece de hoje, quem não me conhece lá atrás, quando eu tinha meus 18, 19, 20 anos. Nem faz tanto tempo assim, tá, gente? Mas quem me observa lá atrás não perceberia hoje que é a mesma pessoa que está falando, você. Eu gostaria de dizer isso para você. Você, hoje, não é a mesma pessoa de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 anos atrás. O Consolador Prometido, ele trabalha para trazer uma profunda transformação em nossos corações, principalmente no campo do sentimento. Para aqueles que aqui já cometeram, já se desequilibraram, já passaram por diversos processos, por diversas dificuldades, que já tiveram vários comprometimentos no campo da saúde física, como nossa irmã Raimunda, que nos falou aqui que vai fazer um novo tratamento, vai passar por uma nova etapa com Jesus. Você vai passar, Raimunda, com Jesus. Com Jesus junto a você. Cada momento em nossas preces. E nossas preces, sim. Porque nós sempre oramos por todos aqueles que precisam passar por essas etapas. E são etapas importantes. Minha irmã, agradeça a Deus pela oportunidade de precisar, de estar passando agora por essa etapa de renovação justamente no momento em que você pode ter a compreensão do porquê de estar passando por esse processo. Aqueles nossos irmãos e nossas irmãs que nesse momento sentem a dor da saudade. A dor da saudade ela é real. Josué, mas o espírita sofre pela dor da saudade, mas é claro, o espírita não é insensível. Nossos entes queridos que nos precederam na grande viagem de transformação, é natural, como nos diz Emmanuel, que nossas orações em auxílio a eles ainda sejam
orvalhadas de lágrimas. É natural. Nós sentimos a dor da saudade, mas nós também sentimos a presença. Sentimos a presença desses irmãos, dessas irmãs, sempre em nossas vidas e em todas as etapas, quando você colabora com alguém, quando você ajuda alguém, quando você ajuda a si mesmo, que você diz assim, meu Deus, eu venci. Eu venci uma dificuldade que eu tinha no campo do sentimento. Aí você lembra daquela pessoa, daquele ente querido e diz assim, mas você me ajudou a vencer junto com você, porque foi depois da sua partida que eu comecei a fazer essa reflexão. É depois da enfermidade. Janete colocou aqui, ó. Com certeza, o Consolador nos ajuda muito. Ô, Janete, eu digo uma coisa para você, minha irmã. Com certeza, depois que você conhece o Consolador prometido, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais a morte irá prevalecer. Nunca mais as dificuldades da vida serão aquelas dificuldades intransponíveis. Através do Consolador prometido, nós compreendemos e nos submetemos aos desígnios de Deus, que não nos criou para morrer, nos criou para viver, porque Deus é Deus de vivos e todos que se encontram no mundo espiritual se encontram vivos. Quando nós falamos assim, mas Deus é Deus dos mortos, os mortos não existem. Tudo que existe tem vida, por isso disse Jesus, eu vim para que todos tivessem vida e vida em abundância. O nosso irmão Roberto colocou aqui, é como sofrer hoje mesmo, estava a chorar de saudade, ô meu irmão. Eu lembrei de você quando eu estava falando aqui também sobre esse tema, porque a dor da saudade, ela nunca vai deixar de existir. E eu queria dizer uma coisa para você e para todos e todas que tiveram algum ente querido no mundo espiritual nesse momento, que você lembre que lhe dê essa saudade. Aproveite. Aproveite esse sentimento. Aproveite esse sentimento que logo no início talvez venha acompanhado um pouco de revolta, talvez venha acompanhado um pouco de tristeza, de angústia, de depressão, mas depois venha acompanhado de um fortalecimento. Porque quando você lembra do seu ente querido e que você vence uma etapa em alguma situação, você dedica, diz assim, você participou disso aqui comigo, você faz parte da minha vida, nunca vai deixar de fazer. Por isso que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da vida. Eu vim para que todos tivessem vida e vida em abundância, porque até Jesus chegar a esse planeta, até os religiosos eram violentos. Até o reino dos céus era conquistado pelos violentos, segundo a mensagem do evangelista. Mas com a chegada de Jesus há uma profunda transformação. Há uma profunda transformação porque passa a compartilhar como fundamental para o meu equilíbrio o sentimento da compaixão, da misericórdia e do perdão. Sem compaixão, sem misericórdia e sem perdão, nós não conseguimos caminhar aqui nesse planeta. Sempre somos convidados. Raimunda diz aqui, é mesmo, eu venho nessa luta há 12 anos. É, Raimunda, você vem há 12 anos, independente da sua idade, da sua enfermidade. O seu tempo de vida aqui no planeta, a sua encarnação, ela é imprevisível. Você com certeza vai viver ainda muitos anos em relação a muitos jovens que, sem os problemas que você tem, também vão desencarnar, porque a morte ela é imprevisível. Ela às vezes chega num lugar, tá o jovem, tá o velho, ela leva o jovem, deixa o velho. Ela às vezes chega em outra casa, tá o saudável, tá o enfermo, ela leva o saudável, fica o enfermo. Ela é imprevisível, não tem idade para desencarnar. Não falei morrer, porque ninguém morre. Não há idade para desencarnar, assim como não há idade para aprender. Você, independente da idade que você tem, está sempre aprendendo, está sempre trabalhando, está sempre se renovando. Essa é a perspectiva que a vida nos oferece. E quando eu falo em Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. No momento que Jesus veio à Terra, quando ele encarnou entre nós, ele não reencarna, ele encarna, ele se faz carne e encarna, reencarna quem volta. Jesus encarnou entre nós. Ele chega num momento em que apenas os violentos, e até as religiões eram violentas, era muito comum na sociedade de Roma, um jantar regado a 2 escravos se matando. Enquanto as pessoas comiam carne, frutas e tomavam vinho, 2 escravos lutavam, um arrancava o braço, o outro o olho, as vísceras caíam pela sala, o sangue escorria e as pessoas comiam.
e tomavam vinho como se aquilo não tivesse acontecendo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu quero dizer a vocês que o nosso progresso é lento, mas ele é sustentável. Hoje, 2000 anos depois, ainda continuamos nesse mesmo processo. Ainda continuamos nesse mesmo processo, onde as pessoas vão desencarnando, muitos vão sob esse processo de violência, e aqueles que ainda costumam observar essa situação ocorrendo em processo de comemoração. Hoje nós não assistimos mais ao vivo, mas assistimos no UFC, porque ainda cultuamos e cultivamos dentro de nós os princípios da violência. Mas quando Jesus chegou aqui, por mais que você tivesse amor a um pai, a uma mãe, a um avô, a uma avó, quando surgisse uma manchinha branca na pele, você chegava para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó e você falava: mãe, pai, por mais que eu lhe ame, o seu lugar não é mais aqui. Você agora vai para o vale dos leprosos ou o vale dos imundos, como vocês preferirem. Mas era assim que as pessoas lidavam nesse período. Após a chegada de Jesus, nós passamos a conhecer a importância da misericórdia. Não me importa se o meu irmão está enfermo ou a condição em que ele se encontra. Eu sei de uma coisa, que com Jesus todas as dificuldades são superáveis. Eu vou finalizar a nossa live na noite de hoje falando para vocês de um fato que eu acompanhei, porque eu vivi. Eu vivi aqui um momento no tratamento da minha mãe, quando ela adoeceu, que ela teve uma infecção e precisou ser internada. Em plena pandemia não tinha nem vacina. Não tinha vacina. E aí a minha mãe precisou ir para um hospital e ela foi. E ela foi fazer um tratamento de antibiótico, né? Antibiótico venoso. Tinha que ser venoso. Como ela é muito velhinha, tem Alzheimer, é idosa. Então as veinhas vão estourando. As veinhas vão estourando. E aí nesse período que ela precisou fazer esse antibiótico venoso, veio um enfermeiro. E esse enfermeiro chegou aqui para fazer ele subcutâneo. Ele disse: olha, não dá para pegar uma veia dela. Mas o antibiótico venoso pode ser feito subcutâneo. Então ele foi lá na barriguinha dela e fez o mesmo processo. E quando ele ia saindo, nós conversávamos, ele disse: olha, eu sou espírita. Ele falando: eu sou espírita e frequento o Batista de Carvalho, que é um abrigo espírita que tem aqui em Jardim São Paulo. Eu tive fazendo uma palestra lá no final do mês passado. E aí ele disse: eu frequento o Batista de Carvalho. Mas também ele tinha uma profunda inclinação a participar de missa, porque ele gostava muito da igreja. Então ele estava no centro, estava na missa. Ele era bem eclético. E aí ele disse o seguinte, disse: olha, eu no início da pandemia eu tive um pânico, um pavor muito grande. Eu fiquei me escondendo. As pessoas me chamavam para ir trabalhar e eu estava em casa chorando com medo, porque eu havia visto uma cena. Márcia botou aqui, ó, já vai terminar já, Márcia. Vai terminar daqui a pouquinho, mas ainda vai dar tempo de eu explicar aqui esse fato que aconteceu comigo e que realmente, assim, é um ensinamento na minha vida que foi de extrema importância. E ele disse: olha, eu tive tanto medo da pandemia que eu fiquei em casa, eu não saí para trabalhar, não fui para o hospital, não consegui ir para a clínica. Eu fiquei em casa em pânico, porque ele havia visitado um hospital e no auge da pandemia, as pessoas desencarnando, os pacientes perdendo a respiração, alguns entubavam, outros não tinham, aplicavam anestésico para que aquela pessoa desencarnasse de uma forma diferente, não sofresse tanto, era muito complexo. E ele entrou em pânico quando viu isso, ele trabalhava com saúde. Então ele disse que ficou em casa e não queria trabalhar. Alguém chegou e ligou para ele e disse assim: olha, eu estou precisando de uma pessoa com o seu conhecimento e eu pago para você o dobro do salário que você recebe hoje. Ele disse: pois eu não vou para aí, por dinheiro nenhum. E aí ele disse que naquela noite ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E nesse sonho, ele disse: eu vi Nossa Senhora. Eu vi minha mãe, a mãe de todos nós. Eu achei lindo ele falar aquilo, porque ele pode ter visto um espírito iluminado na condição de Maria, que era realmente uma forma de impactar ele naquela mensagem que precisava falar. E ele disse que Maria disse assim: olha, minha mãe Maria, ela falou o meu nome. E ela disse assim: fulano, não tenha medo, meu filho.
Não se inquiete. Jesus cuida de todos nós. Vá para o trabalho. Nós estamos em guerra. E em uma guerra, nós precisamos de todos os socorristas. Ele disse, Josué, eu acordei naquele dia com uma profunda confiança na vida, uma profunda vontade de trabalhar, e eu fui. Ele disse, eu fui e eu não temi. Ele assumiu, trabalhou, não adoeceu. Ele não adoeceu e continuou trabalhando e servindo. E o que é que essa mensagem significou para mim? É que em todos os momentos de nossas vidas, a espiritualidade se faz presente conosco, nunca nos abandona. Às vezes, eles nos observam em uma posição sem poder interferir, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e eles não estão aqui para fazer a nossa tarefa, para nos conduzir, eles estão para nos inspirar, para nos auxiliar, para colocar no meu caminho, no seu caminho. Ele coloca o livro, a mensagem, o irmão, a irmã, o amigo, a amiga. Quando você pega um livro de mensagem, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, pode acreditar no que eu vou lhe dizer. Você não abre de todo jeito. Você pega o livro, você segura entre as mãos e você começa a mentalizar. Você começa a mentalizar no mundo espiritual, nas bênçãos de Jesus, e agradece por aquele momento. A espiritualidade que conhece aquele livro, ela vai te auxiliar a abrir na mensagem que você precisa abrir, que é a mensagem que vai falar para o seu coração, para a sua alma. Mas eu abri numa mensagem, eu não entendi a mensagem. Vá refletir, porque eu nunca abri numa mensagem que não fosse pertinente ao momento que eu estou vivendo. Eu gostaria de finalizar agradecendo a todos e a todas pela oportunidade de nos encontrarmos aqui. Eu estou morrendo de saudade de todos que fazem aí o caminho da luz aí nessa cidade maravilhosa, que se Deus assim o permitir, somente se Deus assim o permitir, nós nos reencontraremos. Eu tenho praticamente certeza disso, seu Claudivan, Dona Ceci, todos e todas que participaram conosco. Eu tenho absoluta certeza que o trabalho não cessa e que Jesus se faça presente na vida de todos nós. Muita paz para todos e todas.